Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática e de raciocínio lógico da prova de agente técnico de pessoal, código 305. Prova aplicada no dia 6 de agosto de 2023. Para a Prefeitura da Estância Turística de Itu. A banca utilizada foi a SH Dias Consultoria e Assessoria. Continuem acessando o meu canal e assistam a playlist SH Dias Consultoria e Assessoria para que vocês continuem conhecendo o perfil da banca e, principalmente, o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico. A banca SH Dias estará organizando, neste ano de 2023, outros concursos para as prefeituras do município de São Paulo. Então, vamos para as correções das questões. Um atleta treinou para uma corrida por 2.160 minutos. Logo, pode-se dizer que treinou por. Então, o que nós queremos aqui é transformar minutos em horas. Lembrando que 1 hora e 60 minutos. Portanto, para achar quantas horas corresponde, basta dividir 2.160 minutos por 60 minutos, que dá exatamente 36 horas. Letra D. Questão 17. Uma ONG está preparando kits de higiene para os desabrigados. Desconsidere aqui. Existem 36 pacotes de lencinho e 42 pastas de dentes. Eles querem separar na menor quantidade de kits possíveis, mas que todos tenham a mesma quantidade de produtos e sem misturar. A pergunta é: a quantidade de produtos em cada kit. Então, o que nós temos que fazer? Achar o máximo divisor comum desses dois números, de 36 e 42. Então, para achar o máximo divisor comum, embora os números sejam pequenos, eu poderia calcular mentalmente, mas vamos fazer o cálculo utilizando o processo da decomposição simultânea, que é uma revisão para futuras provas. Então, 36 e 42, dividimos sucessivamente pelos números primos. Lembrando, primos são aqueles números que têm somente dois divisores. Então, os usuais são esses: 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Quando o divisor for comum, nós colocamos com letra vermelha. Então, 2 é um divisor comum, dá 18 e dá 21. O próximo divisor comum, divisor primo, é o 3. Não é comum. Aliás, é comum. Desculpa. Voltando, dividimos novamente por 2. Dá 9, repete o 21. Agora dividimos por 3. É um divisor comum. Vermelho. Dá 3, 7. Dividimos por 3, mas não é comum. Então, coloca em preto. Dá 1, repete o 7. O próximo divisor primo é o 7. Pronto. Terminamos a decomposição simultânea. Concluímos que o maior divisor comum de 36 e 42 é o produto desses dois números vermelhos aqui. 2 vezes 3, 6, que representa a quantidade de produtos em cada kit. Alternativa, letra D. Questão seguinte, 18. Um prédio que mede 45 metros mede também. Então, a questão é transformar isso aqui, metros, em ou centímetro ou milímetro. Direto, eu vou transformar isso aqui em centímetro. Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros. Portanto, 100 vezes 45 metros, nós temos exatamente 4.500 centímetros. Letra D. Questão 19. A fração
3/5 representa em porcentagem quanto? Então, lembrando que para transformar esse número em fração, nós simplesmente efetuamos a divisão desses dois números. Então, dividindo 3 por 5, eu tenho 0,60. Para transformar isso em porcentagem, multiplicamos por 100, 0,60 vezes 100, 60%. Alternativa a letra D. Questão número 20. Considerando as informações abaixo, determine o tempo investido na aplicação regida por juros simples. Capital de R$ 32.000, taxa 7% ao mês, juros R$ 17.920. Então, lembrando, os juros numa capitalização simples é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, substituindo aqui, eu vou tirar esse 00, porque não tem centavos, então já facilita o cálculo. Juros, 17.920. Já vou colocar da seguinte forma. Colocar o capital, a taxa, o tempo no primeiro membro. Então, vai ficar R$ 32.000 vezes a taxa, eu vou colocar na forma decimal, 0,07 vezes o tempo, que é igual a 17.920. Multiplicando isso aqui, eu tenho 2.240t, que é igual a 17.920. Portanto, o tempo, que vai ser em meses, vai ser 17.920 dividido por 2.240. Efetuando essa divisão, eu encontro exatos 8 meses. Alternativa letra B. Questão número 21. É uma questão teórica que já foi aplicada em outras provas. Uma financeira deseja elaborar um gráfico de juros compostos para exemplificar um investimento aos clientes. Esse gráfico será montado no plano cartesiano da seguinte maneira: montante no eixo Y e período de investimento no eixo X. Desse modo, o gráfico elaborado pela empresa será mais parecido com o gráfico de uma função que tipo? Como aqui nós temos o montante, não é 1 mais i elevado ao expoente t. Então, se é elevado, eu tenho uma exponencial, que vai ser um gráfico nesse tipo assim. Então, letra C. Questão 22. Em um produto de limpeza foram colocados 20 ml de álcool em 1 litro de água, gerando uma concentração de 2%. Se a empresa adicionar 40 ml de álcool para a mesma quantidade de água, quanto será a concentração? Esta questão aqui, eu retifiquei o gabarito que eu coloquei ontem no meu canal. Então, vejam, eu tenho aqui a mesma quantidade de água, 1 litro. Portanto, isso aqui desconsidera. Lembrando, 20 ml gera 2% de concentração. Se ele adiciona 40, ele passa para 60. Portanto, 60 ml. Se 20 ml gera 2%, 60 ml vai gerar quanto? 3 vezes 2%, 6%. Não precisa nem fazer regra de 3 simples, correto? Alternativa, letra B. Questão 23. Um leitor demora 2 meses para acabar um livro de 800 páginas. Se ele tiver que ler um livro de 2.500 páginas, mantendo o mesmo ritmo, quantos meses demoraria? Também é um problema de regra de 3 simples. Só que como as grandezas são diretamente proporcionais, não tem necessidade. Basta escrever assim, olha, essas questões de regra de 3 simples, da banca SH Dias, não tem necessidade de fazer aquela tabela. Então vejam, 800 páginas, ele demora quanto? 2 meses. Ele quer agora ler 2.500
2.400, ou seja, 3 vezes mais. Portanto, ele vai gastar 3 vezes mais tempo também. Ou seja, se 800 páginas demora 2 meses, 2.400 vai demorar quanto? 2 vezes 3, 6 meses. Então, vocês que irão prestar outros concursos na banca SH Dias, presta muita atenção nessas questões, correto? Vamos lá. Questão 24. Eles gostam de utilizar a palavra manipular, manipulação. Ou seja, simplificando, resolvendo essa equação abaixo, determine o valor de K. Também, eles costumam escrever as proporções em forma de barra. 45/180, K igual a barra 200. Então, reescreve isso aqui de uma forma mais visível. 45 está para 180, K está para 200. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Poderia simplificar? Poderia, mas aqui como os números são simples, 180K igual a 9.000. Portanto, K, 9.000 dividido por 180, que dá exatamente 50. Portanto, K é igual a 50. Alternativa letra A. Questão 25. Também uma questão que nós falamos que poderia cair. Considerando a seguinte medida de um cilindro: raio 3 metros, altura 14 metros, determine o seu volume. Considere π 3. Sempre o valor do π tem que ser dado ou 3,14, ou 3,1, ou 3. Então, lembrando, o que é o volume de um cilindro? π r quadrado h. π 3. R, 3 ao quadrado, H, 14. Então, fica 3 vezes 3 ao quadrado vezes 14. Portanto, 3 vezes 9 vezes 14, multiplicando 378 metros cúbicos. Letra B. Questão 26. Também nós falamos que poderia cair. Eles gostam de questões desse tipo. Então, se vocês têm dificuldade de calcular isso aqui, vocês fazem da seguinte forma. Olha, eu tenho aqui L ao cubo igual a 125. Aqui a operação inversa é a raiz cúbica. Mas aí, como os números são sempre números pequenos, vai experimentando. Que número que elevado ao cubo dá 125? 3 ao cubo não dá, é 27. 4 ao cubo não é, dá 64. 5 ao cubo é 125. Portanto, o L tem que ser 5. Aqui, raiz quadrada, que é simples. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 81? J vale 9. Agora, L, 5, J, 9, mais H igual a 24. Portanto, H, 24 menos 14. H mede 10. Alternativa, letra A. Questão 27. Também questão de conjuntos, que eles também sempre estão cobrando. Considerando a afirmativa abaixo como verdade absoluta, assinale a alternativa correta sobre conjunto. O conjunto de engenheiros em uma reunião está contido no conjunto de indivíduos de São Paulo. Portanto, o conjunto de engenheiros é menor, está dentro, contido. Qual é a resposta correta? Todos os paulistas são engenheiros? Falso. Nenhum engenheiro é de São Paulo? Falso. Todos os engenheiros da reunião são de São Paulo? Sim, porque está dentro do conjunto do indivíduo de São Paulo. Letra C. 28. Supondo que a área de um triângulo seja A, para que a área seja 2A é preciso. Lembrando, o que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Não tem nada aqui, é só multiplicação. Então, para que a área fique duplicado, porque é 2A, basta duplicar ou a altura ou a base.
Aqui está errado, está errado, está errado. Portanto, letra D. Questão 29. Uma figura geométrica de 3 dimensões tem 4 triângulos equiláteros e um quadrado. Então, se ele tem um quadrado, significa que a base, ele pode ser, depende de como está configurado também. Mas como eles colocaram a palavra pode ser, isso aqui está correto. Então, pode ser uma pirâmide de base quadrada, um cone, uma pirâmide de base triangular, um paralelepípedo? Não, ele só pode ser uma pirâmide de base quadrada, 4 lados e 4 faces laterais. Questão 30. Aquela questão que eu sempre gosto de falar. Adivinhação, correto? Só que aqui é muito mais simples. Considerando a sequência lógica abaixo, a alternativa que completa corretamente o espaço sublinhado é: eu tenho então 6.561, 2.187, 729. Aqui, presta atenção, os números estão decrescendo rápido, portanto, não pode ser subtração. Não está tirando, ele está dividindo. Dividido por quanto? Por 3. Dá isso. Faça a conta. Por 3. Dá isso. Então, o próximo número eu vou dividir por 3. 243, alternativa a letra A. Então, essas foram as 15 questões da prova realizada no dia de ontem pela banca SH Dias. Gostaram? Então, aquele lembrete. Façam sua inscrição no canal. Desta forma, vocês receberão as notificações das videoaulas que nós estamos gravando para concursos da banca SH Dias. Lembrando que a banca SH Dias e a banca IGEX, elas são focadas em concursos na área municipal. Portanto, continuem acessando o meu canal. Ative o sininho, assim receberão em primeira mão as videoaulas do canal. E se vocês gostaram desta videoaula, dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal e também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas. Lembrando, as nossas videoaulas são todas gratuitas, não tem cobrança nenhuma, correto? Então, a única forma de vocês agradecerem é se inscreverem, dar um like e compartilhar com seus amigos. E se você está estudando para concursos públicos da banca SH Dias, cliquem na playlist Banca SH Dias, cujo link está na descrição desta videoaula. Um especial agradecimento à nossa internauta Tainá Flor, que enviou as questões no dia de ontem, logo após a realização da prova. Muito obrigado. Até as próximas.